Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez, estamos aqui com mais uma oportunidade de comentar também a lição de número 9, e não se esquecendo de agradecer toda a superintendência, a pessoa do nosso irmão secretário Everton Victor, nossos coordenadores, pastor Gilson Bonfim, pastor Clifton Oliveira e também o nosso pastor presidente, pastor Roberto José. Meus irmãos, a lição de número 9 tem como tema os cristãos e a prática da misericórdia, né? A gente falou um pouco sobre a lição do número 8, quando fala sobre o mandamento do amor ao próximo, e dentro de amor também a gente trabalha a parte da misericórdia, né? Uma lição, ela dá continuidade à outra. E essa lição de número 9, a leitura bíblica dela está em Isaías, capítulo 58, do 5 ao 12. A mensagem da lição, ou o texto áureo da lição, ela está em Isaías capítulo 1 e o versículo 17, que diz assim: "E aprendam a fazer o que é bom, tratemos outros com justiça, socorram os que são explorados, defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas." A gente também é sempre bom lembrar os professores sobre a leitura do objetivo, né, para você ter a sua mente clara daquilo que vai falar, seguir um roteiro com excelência. E os objetivos são 3, como de costumes, que é ensinar os conceitos bíblicos de misericórdia e justiça social, refletir acerca do nosso papel como cristão perante as necessidades da sociedade e entender qual é a missão da igreja. Partindo para o primeiro tópico da lição, que o primeiro tópico da lição diz: o princípio da misericórdia e da justiça no Antigo Testamento, não é? Ele vem puxar tudo aquilo que foi falado de misericórdia e de justiça que está escrito lá no Novo Testamento. E aí a lição começa a mostrar que essas duas características, tanto a justiça como a misericórdia, elas são características divinas, são características de Deus, não é? Então, a origem disso vem de Deus. A lição diz aqui também que ele é justo, não é? A justiça, ele é justo, mas não só justo, ele também é misericordioso. Então, a lição traz aqui como exemplo o povo de Israel, aonde na nossa lição ela vem dizer que Deus entregou a sua lei através de Moisés para o povo israelita, para que o seu povo andasse em conformidade aos seus estatutos, para que assim como Deus eles demonstrassem misericórdia. Assim como Deus é misericordioso, Deus escreveu a sua lei para que o povo andasse em conformidade, não andasse de qualquer jeito, não se portasse de qualquer forma, mas que fossem semelhantes a Cristo, assim como está lá em Gênesis, na criação, né, que fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Então a semelhança também ela puxa a parte das suas características, como a misericórdia, e o texto de referência é em Deuteronômio, capítulo 4, do versículo 44 ao versículo 45. Enfatizando a lei do Senhor e o seu cuidado, ele especifica, né, quando a gente vai ler nesse texto, a gente vai ver as especificações do nosso Deus, o seu cuidado, a sua misericórdia para com 2 pontos: as pessoas em situações vulneráveis, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os servos, né? Isso tudo a gente encontra em Êxodo, capítulo 23 e 9, Levíticos, capítulo 19, do 33 ao 34, mostrando toda a misericórdia, mas também a justiça do nosso Deus. A lição também pontua o cuidado de Deus para com os juízes, a forma que os juízes julgavam o seu povo. Ele tinha todo um cuidado para que esse julgamento não fosse de forma errada, não é? Então, o que é que ele fazia? Ele se utilizava dos profetas, e os profetas denunciavam
através da profecia, os juízes e os seus julgamentos errados e equivocados. A gente vai ver isso também lá em Levíticos, capítulo 19, do 35 ao 36, e Deuteronômio, capítulo 21 e o versículo 1, né? Essa justiça social que a lição fala, ela mostra também o âmbito dos profetas, como já foi falado, né? Aí a gente vê aqui também dos profetas que a lição traz, que é Jeremias, capítulo 7, do versículo 3 ao versículo 11, quando justamente, né, é a parte da denúncia aos governantes, a denúncia aos juízes, para que tudo andasse na conformidade. A gente percebe o cuidado de Deus, não é? Porque ele se utilizava dos profetas para regular tudo isso. A gente vê também Amós, capítulo 5, do 21 ao 24, a respeito do cuidado de Deus pelos necessitados, né? É um cuidado tão grande, né, que a gente vê Deus ele recusando, veja que interessante, né? Ele recusou as orações, os sacrifícios e o jejum de cada povo israelita, né, de todo o seu povo israelita, devido à negligência com os necessitados. Então, é como que Deus estivesse dizendo que não adianta, não é, a gente deixar de lado aqueles que perecem, aqueles que necessitam da sua justiça e da sua misericórdia, e praticar a oração, praticar o sacrifício, praticar o jejum, esquecendo todo esse povo, não é? Então a gente já vê isso desde o Antigo Testamento, Amós 5, do 21 a 24. Muito interessante, você, professor, não se esqueça de pontuar toda essa parte da lição. No texto base da nossa lição, Isaías, capítulo 58, do 5 ao 12, mostra que Deus, ele mais uma vez confronta o seu povo, e ele usa a seguinte frase: seria esse jejum que eu escolheria? Chamaria tu a isto um jejum e um dia aprazível, ou seja, agradável ao Senhor? Não é? Porque aquele povo, como já foi falado, deixou a lei de lado, deixou os detalhes, as minúcias da lei, para fazer somente o jejum, para fazer somente a oração, para fazer somente um culto a Deus, mas esquecendo da parte da justiça, não é? Ser justo, distribuir o alimento com o necessitado, compartilhar, né, o seu alimento, ajudar o próximo, provendo assim a misericórdia de Deus. Um auxílio didático aqui para o professor seria levar para a sala um caso atual da nossa sociedade, um caso atual no qual mostre aos seus alunos como ele pode resolver à luz da Bíblia, né? Pegar um ato que precisa de misericórdia, que precisa da justiça à luz da Bíblia. Então você pega ali algo atual da nossa sociedade, divide a sala em grupo, e um grupo vai ser o grupo menosprezado, e o outro grupo vai ser o grupo que vai ajudar os necessitados de acordo com a luz da Bíblia, a luz da palavra. E isso ajuda bastante os alunos a fixar todo o assunto que foi trabalhado. O segundo tópico fala sobre o princípio da misericórdia e da justiça no Novo Testamento. Esse segundo tópico, professor, nada mais é do que o mesmo assunto, só que agora ele sendo falado à luz do Novo Testamento, não é? Então a gente vê que, em resumo, esse tópico mostra vários atos de misericórdia e de justiça no Novo Testamento, a começar por Jesus no Sermão da Montanha, em suas obras e ensino da palavra aos mais necessitados e desprezíveis daquele tempo. Interessante que nesse Sermão da Montanha, não é, quando Jesus está ali falando, e ele diz o seguinte, Sermão da Montanha: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Está lá em Mateus, capítulo 5, do 6 ao 7.
O interessante desse Sermão da Montanha é que o bem-aventurado é um estado de felicidade profunda, não é? É um estado de plenitude de felicidade, né? Então, assim, também é uma desassociação que Jesus aqui ele traz a respeito do costume judaico. Porque os judeus tinham aquela ideia de que para ser abençoado teria que ter poder e riqueza, não é? Mas aí Jesus vem com o Sermão da Montanha e ele exalta os humildes, ele exalta aqueles que sofrem, não é? Por quê? Porque chegará o dia deles serem consolados, deles receberem a recompensa e de serem saciados. Por isso que ele diz, bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, porque eles serão o quê? Fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A gente vê aqui também um segundo ponto que fica em Mateus capítulo 25, do 31 ao 34, quando Jesus afirma que quando ele, o Filho do Homem, ele próprio, vier como rei, e todas as nações serão reunidas diante dele, ele separará o seu rebanho, não é? Ou seja, as suas ovelhas. Então, aquele que pratica a misericórdia do Senhor, ele é chamado de ovelha, ovelha do seu pasto, né? Ovelha do seu rebanho. E essas ovelhas, elas têm características. A gente vai ver aí em Mateus 25, do 31 ao 36, quando Jesus diz assim, ó: elas ofereceram comida a quem tem fome, água a quem tem sede, hospitalidade a quem é estrangeiro, veste a quem está sem roupa e visita aos que estão encarcerados. Lembrando que está aqui na Nova Linguagem. Então, assim, é uma prática da lei do Senhor, né? É a prática que acaba nos qualificando como ovelha do seu rebanho. O interessante também é que a lição traz mais um exemplo, ainda no Novo Testamento, é sobre a aplicação da justiça quando trazem aquela mulher adúltera, né, até aos pés do Senhor para tentar pegar Jesus ali numa falha, de acordo com a lei, não é? Mas eles acabam se enganando, porque Jesus, ele é justo, não é? Ele pratica a justiça de Deus. Então, quando levam aquela mulher até os pés de Jesus, achando que Jesus ia achar alguma brecha na lei para tentar livrá-la, aí o que é que Jesus diz, né? Olha, quem não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Isso causa uma reflexão, né, em todas aquelas pessoas que estavam ao redor, a ponto de cada uma soltar a sua pedra e sair, né, e a multidão vai se dispersando. Mas o interessante é que o único que tinha a capacidade de atirar aquela pedra era o próprio Jesus, porque nele não tinha pecado, não é? Mas ele aplica ali a sua justiça, mas aplica também a sua misericórdia. E a gente indo para o terceiro tópico da nossa lição, que fala sobre a prioridade e a pregação do Evangelho, quando a lição fala que a prioridade, professor, para a gente disseminar a justiça, disseminar a misericórdia do Senhor, ela é através da pregação. Mas a lição fala nesse terceiro tópico que nada, como é que eu posso falar? Não se resume somente à pregação. A pregação ela tem que vir acompanhada do ato da misericórdia, do ato da justiça, não é? Então não basta somente pregar, mas é importante também que haja atitudes de misericórdia, atitudes de justiça para com os mais necessitados. E aí a lição deixa aqui uma referência em Gálatas 6:10, quando diz: portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Então, professor, que você possa refletir sobre essa pré-aula, que você possa se dedicar ainda mais, que você possa se aprofundar
ainda mais, para que o seu aluno ele consiga entender tudo isso, sempre aplicando didáticas dentro da sala, não é? Sempre trazendo figuras. Você pode muito bem trazer uma figura sobre misericórdia, uma figura sobre justiça. Eu sei que, por vezes, os recursos são limitados, mas o recurso que a grande maioria dos professores tem é o celular. Então, você pode trazer uma figura no seu celular de justiça, uma figura de misericórdia, ou uma figura de injustiça, ou uma figura de falta da misericórdia, e ali você comparar e os alunos poderem assimilarem ainda mais a sua aula. Então, que Deus lhe abençoe, viu, que permaneça iluminando a sua mente para que você, a cada dia mais, seja capacitado, tanto na graça como no conhecimento. Deus abençoe cada um. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.